Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Solta aí, amém? Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença. Deus, que a cada dia Teu Espírito Santo possa nos guiar, possa nos conduzir, ó Deus, a um crescimento, nos conduzir, ó Deus, a aprendermos mais da Sua palavra. Nos ensina, Pai. Acalma o nosso coração de toda a correria, de tudo aquilo que talvez durante o dia tenha nos aborrecido, tenha, ó Deus, nos colocado em conflito. Pai, nós queremos agora colocar o nosso coração diante de Ti, acalmar, ó Deus, de toda a correria, ó Deus, do que nós passamos hoje, questões domésticas, profissionais, e nós pedimos a Ti, Pai, que possamos nos assentar aos Seus pés, acalmar o nosso coração, nos colocar, ó Deus, diante da Tua presença, pedindo a Ti, Pai, que Tu fales, que Tu se reveles, que Tu transforme o nosso interior cada dia mais, Pai. Nós cremos nisso, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, nós temos falado, nessas semanas anteriores, sobre você proteger, sobre você guardar a sua unção. Vemos aí umas 4 palavras falando sobre isso. Hoje eu quero trazer para você esse tema que é importantíssimo, para a vida de todos aqueles que querem receber algo de Deus, daqueles que já nasceram de novo, ou daqueles que talvez estejam procurando um caminho para seguir. Talvez a sua vida esteja aí, você sendo conduzida, como diz a música popular aí, vida leva eu, o vento vai levando e você vai sendo conduzido, e hora dá certo aqui, hora dá errado ali. Deus te chama, ou Deus tem nos chamado para vivermos algo diferente. Deus tem nos chamado para nos conduzirmos debaixo de uma unção. Você pode dizer amém por isso? Por quê? Porque a unção, ela te protege. Às vezes existem tantas questões na sua vida que ficam um pouco indefinidas, que você não tem muito, direção a seguir. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Como é que eu me conduzo? Como é que eu conduzo a minha vida para chegar em determinado propósito, seja ele que área for, na sua saúde, na sua vida profissional, nos seus relacionamentos? Como é que você consegue pegar um caminho certo? Talvez você já tenha, até em momentos anteriores, pensado assim, eu vou por esse caminho, agora vai dar certo. E aí chegou lá, você se frustrou. Eu vou estabelecer agora isso. E de repente você se frustrou. O segredo de você ter sucesso, o segredo de você alcançar algo na sua vida está debaixo de uma unção. O texto que nós acabamos de ler fala sobre Davi. Um jovem, o irmão mais novo de uma família grande, de 7 irmãos. Ele era o 8º. Uma pessoa que ninguém dava para ele, dentro do contexto da leitura desse texto, ninguém o achava capaz o suficiente para ser algo além do que simplesmente um cuidador de ovelhas, a ponto de o sacerdote avisar o seu pai. Você conhece a história um pouco de Davi, você vai lembrar disso. A ponto de Deus mandar mandar Samuel ir até a casa de Jessé, pai de Davi. Porque Deus já tinha revelado a Samuel que da casa de Jessé havia um homem que era segundo o seu coração. Que era um homem que já conhecia um pouco de Deus na sua intimidade. E aí, a cena você já sabe qual é. É ser montado ali um banquete, ser montado ali um sacrifício. E os seus irmãos, ou melhor, os filhos mais velhos de Jessé, todos com já postura, todos já prontos para a batalha. Você vai ver depois, um pouco mais na frente, eles indo para a guerra, os 3 irmãos mais velhos de Davi, passando diante de Jessé, e Deus falando, não, esse daí não. Você está olhando, a sua altura, a sua formosura, eu olho dentro do coração, esse não serve.
Aí passa outro, esse também não serve. Passa os 7 irmãos. Todos os 7 irmãos foram rejeitados. Porque não seria dentre esses 7 o futuro rei de Israel. Como o contexto nos diz, Samuel vira para Jessé e faz a seguinte pergunta: ora, não tem mais filhos? Acabou? É só esses daqui? Que Deus não aprovou nenhum desses. E aí, de repente, Jessé, né? Eu acho meio esquisito, né? Se esquecer de um filho. Mas deu a entender ali que Davi era pouco importante para sua família. Não tinha muito valor para sua família. Por que não estava reunido ali? Dá para pensar um pouco. Jessé se lembra, está no contexto, é só você ler os versículos antes. E ele fala, não, peraí, ainda tem mais um filho, ainda tem um, né? Pô, tinha até esquecido, né? É isso que eu estou colocando agora, né? Só para contextualizar. Não, sim, tem mais um filho. Nossa, tinha até esquecido, né? Mas ele está lá no meio do mato, cuidando das ovelhas. Samuel fala para Jessé, olha, manda chamá-lo. Nós não participaremos desse banquete, nós não ofereceremos sacrifício, nós não vamos nos alimentar enquanto ele não chegar aqui. E aí chega aquele jovem, a Bíblia descreve ele como de pequena estatura, meio ruivo, e ele chega diante dos seus irmãos, e Deus fala exatamente para Samuel, esse daí, unge-o como rei sobre Israel. O improvável. Uma pessoa improvável. Observe bem, nós temos aprendido sobre a unção de Deus nessa série que nós estamos falando. A palavra unção significa uma capacitação. Quando o Senhor nos unge, Ele nos capacita para alguma tarefa, uma missão, um propósito. E essa unção nos beneficia abundantemente, de maneira que torna-se essencial buscarmos isso em Deus. Se você for olhar, for ver a história de pessoas da Bíblia, de homens que foram usados por Deus, principalmente no Antigo Testamento, os grandes reis, profetas, sacerdotes, eles recebiam uma unção sobre a sua cabeça. E essa unção vinha sobre a vida deles para capacitá-los a guerrearem, para capacitá-los a conquistarem alguma coisa, para capacitá-los a irem de encontro àquilo que era contra Deus. Então, para observar, a unção de Davi não era uma unção simplesmente para ele se tornar um rei, né, e ficar famoso como rei. A unção de Deus não veio para a sua vida para te dar um status de ungido. Entendeu bem isso? Deus não derrama sobre você uma unção para você falar assim, eu sou abençoado por Deus. Eu sou ungido de Deus. Eu conheço a Deus. Eu tenho intimidade com Deus. Eu conheço a Jesus. Deus já me ungiu. Deus já me ungiu a minha vida. Peraí, ungiu a sua vida para quê? Para que a unção vem sobre a sua vida? Você entendeu bem isso? A unção, os benefícios, né, que é o nosso tema de hoje, os benefícios da unção, os benefícios da unção, ele vem sobre a sua vida para você conquistar algo que você não tem a capacidade de conquistar. Como que um jovem ruivo, irmão mais novo de uma família tão grande, conquistaria o reino? Para pensar em você. Como você, talvez o menor da sua casa, talvez aquele que seria, né, o improvável, talvez aquele que todos falavam para você que você não vai dar em nada, que você é isso, que você é aquilo, só para te diminuir. Quando a unção de Deus vem sobre a sua vida, Ele te capacita a você conquistar áreas da sua vida que você não conseguiria conquistar sem essa unção. Então, o benefício, podemos dizer assim, entre aspas, o benefício da unção é Deus te capacitar com autoridade. Você entendeu bem isso? Eu vou dar um exemplo, você não conseguia parar de beber, a unção de Deus vem sobre a sua vida e Ele te dá uma capacidade que vai te gerar uma autoridade para você vencer o vício na sua vida.
Você entendeu bem isso? A falta de perdão. Muitas das vezes você, não, eu não convivo com essa pessoa, eu não quero saber dela. Dela para lá e eu para cá. E aquilo vai ferindo a sua mágoa. Famílias vivem assim, filhos, pais, né, e etc. Vivem assim. E aí quando você tem um encontro com Deus e a unção de Deus pinga sobre a sua cabeça, né? Aqui foi um chifre cheio de óleo, de azeite, colocado sobre a vida de Davi. Eu fico imaginando Davi, o cheiro que ficou em Davi depois. Já parou para pensar? Deixa eu te perguntar uma coisa. Dando um F5, jogando para a vida espiritual. Como é que as pessoas sentem quando você chega perto dela? Entendeu? Será que o pecado? Será que as pessoas te olham e falam assim, pronto. Chegou coisinha. Chegou, olha, essa menina aí, nossa, ai, eu tenho gerido de falar com ela. Sabe que tem pessoas que são negativas, não é, gente? Aí você tem que assistir o Ciência e Fé do Bispo para você aprender mais sobre isso. Tem pessoas que emanam uma negatividade. Você quer chegar perto daquela pessoa, 2 palavrinhas que você troca com ela, parece que te mina suas forças. Não tem isso. Agora, para pensar numa coisa. Quando você é cheio de unção, as pessoas querem estar perto de você. As pessoas querem te ouvir. As pessoas te oram e falam assim, ó, nossa, você está diferente, hein? Por que você está diferente? O que você fez? Você não arrumou o cabelo, você não botou a maquiagem mais forte, você não passou por nada, você não fez nada diferente. Simplesmente você foi para revisão de vida. Né? Simplesmente você voltou e você começa a pensar assim, ó, não, minha mãe tem que ir. Olha, você nem voltar, né? Às vezes você lá, passando por as situações, você começa a pensar como? Não, fulano tem que estar aqui. Não, Bertano tem que estar aqui. Não, eu tenho que trazer meu primo. Não, meu colega de trabalho. Não, a minha amiga que trabalha, que estuda comigo, faz faculdade comigo. Não, eu tenho que trazer ela aqui. Para quê? Para ela receber da unção que eu recebi. E quando você começa a falar para ela, ela começa a te olhar. E o seu comportamento, o seu jeito, o cheiro, entre aspas, né? Que você tem do óleo ungido que vem sobre a sua cabeça, começa a fazer o quê? A criar um perfume no ar. Entendeu? As pessoas começam a querer aquilo que você tem. Mas voltando a falar, essa unção é para quê? Você quer essa unção para quê? Diga assim, eu quero unção para cumprir um propósito. E vamos falar mais de benefícios. Vou numerar 3 aqui mais especificamente para você. Primeiro, a unção que nos traz autoridade. Muitos confundem autoridade com autoritarismo. São coisas completamente distintas. Autoritarismo é imposto pelo medo, né? Como faz um ditador. Já a autoridade é conquistada em Deus e é um benefício da unção. Você entendeu bem isso? É você olhar assim, você passar pela circunstância, você fala assim, não, peraí, Deus me ungiu. Satanás, tira a mão dessa área da minha vida, porque eu sei que Deus está sobre mim. Então ele me deu a unção, ele me deu a autoridade para me conquistar, para me pegar de volta o que tu roubou. Então pode restituir, pode trazer tudo de volta, pode devolver todo o espólio de guerra, tudo que você roubou do meu passado, toda a minha alegria, né, toda a minha comunhão familiar, solta agora em nome de Jesus. Você faz isso, sabe por causa de quê? Porque existe uma unção sobre você, e essa unção te gera autoridade. Então o benefício da unção é você ter autoridade. Pegar serpentes, escorpiões, e não te morderem. Você entendeu bem isso? Quantas serpentes e escorpiões estão perto de você no seu dia a dia? Né? Pessoas, circunstâncias, convites, amigos, né? Que o diabo às vezes quer te usar para tirar você do seu propósito. Porque se ele tirar você do seu propósito, ele acaba tirando a sua autoridade. E aí a unção sobre a sua vida acaba, muitas das vezes, sendo até mesmo retirada. Tem isso na Bíblia, sim ou não? Tem? Lembra das pregações passadas? Quem foi um homem que a unção saiu da vida dele? Saul. Falamos nas semanas anteriores. Existem muitos homens, pessoas, né? Por exemplo,
que querem ser bem-sucedido na vida conjugal e com seus filhos, sendo autoritários, agredindo, ofendendo, impondo medo, né? Quando a maneira correta que traz sucesso verdadeiro é através da autoridade. E a autoridade vem através da unção. Posso ouvir um amém? A Bíblia nos mostra que quando Deus queria colocar um homem numa posição, antes ele ungia. Davi foi ungido pelo profeta Samuel. Para fazer o quê? Para reinar. Para se tornar um rei. E você para pensar assim, né? A Bíblia ela tem um contexto literal, ela tem, né, um contexto do que aconteceu lá com Davi, mas quando a gente pega ela, principalmente não, todo o conteúdo bíblico, você pega ele, você aplica no seu dia a dia, ele transcende para o mundo espiritual ao nosso redor. Então, quando Deus ungiu através de Samuel a vida de Davi, Deus estava dando a ele um reinado. Quando você recebe uma unção de Deus sobre a sua vida, Deus coloca sobre você uma autoridade para você reinar. Reinar onde? Reinar onde? No Brasil? Vai ser rei do Brasil? O que você acha? Vamos voltar lá ao período do reinado? Você vai ser rei do Brasil? Vai ser para isso? Para você reinar em áreas da sua vida que você não reinava. Entendeu? Deus te traz essa unção para você olhar para aquele desejo, para você olhar para aquele pecado, para você olhar para aquela circunstância, que aquilo ali estava te contaminando, que estava te sugando, que estava sugando a sua energia, e você olhar para aquilo e falar assim, ó, ei, mete o pé, que agora eu tenho unção, eu tenho autoridade de Deus na minha vida. Então eu vou vencer isso na minha vida. Eu vou vencer todas as palavras ruins que falaram sobre mim. Eu vou vencer sobre tudo aquilo que foi negativo, que falaram contra a minha vida. Eu vou vencer, eu vou mostrar para o mundo espiritual, não é para dizer para A e para B, não. Eu vou mostrar para o mundo espiritual quem verdadeiramente eu sou, que agora eu sou nova criatura em Cristo. Agora eu tenho uma unção sobre a minha vida. E essa unção me dá o quê? Autoridade. Amém? Segundo, unção para ter habilidade, né? Porque você pode ter autoridade, mas às vezes você não é tão hábil, né? Às vezes você, não, mas eu não sei como é que faz e tal. Vamos lá. Quando somos ungidos por Deus, uma nova capacidade surge em nossas vidas. Algo que não existia, passa a existir. Ele nos dá novas habilidades para fazermos o que não conseguíamos fazer. A unção vem para solucionar problemas. Quando enfrentamos situações nas quais somos fracassados, infelizes, né? Seja no casamento, na família, nas finanças ou qualquer outra área, se recebermos a unção do Senhor, o Senhor nos habilita a vencer. Sabe aquela ideia? De repente, se você de uma solução, e você busca em tantos lugares, você busca em tantas situações, você busca em livro de autoajuda, né? Você busca com várias pessoas e você não consegue achar a resposta. Quando você tem uma unção de Deus sobre a sua vida, de repente uma resposta vem. Você entendeu? De repente uma definição vem. De repente uma habilidade vem sobre a sua vida para você discernir. Você entendeu bem isso? Porque se você orar em nome de Jesus, se você chegar e você apontar e você orar em nome de Jesus, com autoridade, com unção, o que você está orando, se for a vontade de Deus, vai acontecer. Amém. Isso é autoridade, ok? Amém? Estamos juntos? Fechou? Agora, habilidade. Eu não sei fazer isso. Eu não sei mexer com isso. Eu não sei como resolver isso. Mas eu tenho autoridade, mas eu não sei fazer. Você entendeu bem isso? Eu tenho autoridade, mas eu não sei como exercer a minha autoridade. Então você precisa de quê? De uma habilidade. Quem é que te dá isso? O Espírito Santo. Para pensar. Davi sabia ser rei?
Sim ou não? Ele fez Instituto de Vencedores para ser rei? Curso avançado de rei, né, que Samuel dava, Davi se matriculou. Foi assim? Quando acabou aquele momento ali de unção e autoridade sobre a vida dele, ele foi fazer o quê? Ah, agora sou rei, né? Aí, Eliabe, sou o cara, abre aí o espaço na mesa aí. Aí todo mundo empurrou as cadeiras para lá assim, ó, porque não tinha nem lugar na mesa para Davi. Ou você acha que tinha? Tinha. Se tinha um banquete montado ali, Davi estava longe cuidando lá, estava tudo montado ali para quem? Para Jessé e seu, né? Jessé, Samuel e os irmãos, e os filhos dele. De repente chega Davizinho como? Fedendo a ovelha. Alguém já viu ovelha? Alguém já mexeu na ovelha? Já viu o cheiro que ela tem? Pano, né? É lã, né? Então, carregando a ovelha, imagina como é que o cheirinho do bichinho era, coitado. Aí chega Davi lá, de repente chega, oi pai, mandou me chamar aí? Tipo assim, já olhou e tá tendo reunião ali, eu acho que não é pra mim ir lá não, mas, né, já tô meio fedendo aqui, mas eu tenho que ir lá, né? O pai me chamou aí, vem cá Davi, chega aí. Aí quando Davi foi se aproximando, eu fico imaginando Samuel pensando assim, ó, não é possível. Mas Deus já tinha falado com Samuel, já tinha dito o que para ele? Eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está do lado de fora. Eu vejo o que está dentro do coração. Eu acho que essas palavras foram entrando dentro de Samuel e chegou uma hora Deus confirmou para Samuel, esse aí é o futuro rei. Pode ungir rei. Eu fico imaginando Samuel falando assim, amém Deus, eu creio. Não tem capacidade nenhuma de ser rei. Né? Rei? As entrelinhas da Bíblia não dá para dizer isso, né? Eu estou, né, conjecturando. Mas fico imaginando Davi chegando assim, ele botando óleo assim e abençoando ali Davi e pensando assim, ó, como é que... Eita ferro. Se fosse eu ali, eu pensaria assim, como é que geral aí fora vai acreditar que esse garoto aqui é o rei? Entendeu? Sabe quem é? São as pessoas ao seu redor te olhando e falam assim, ó, fulano? Acredito não. Ah, não é mesmo. Tá nessa situação agora? Quem diria, hein? Nossa, mas não acredito não, só vendo. Você entendeu? As pessoas vão te olhar e vão passar assim, ó, você, que um dia desse estava assim, estava assado e etc. Agora você. O pessoal olha para ela e fala assim, ó, eu fui ungido. Entendeu? E eu tenho autoridade sobre aquilo que me dominava. E outra, eu vou te falar uma coisa, olha só. Deus vai me dar o benefício da habilidade. Porque eu não sei como é que o reina. Como é que o rei faz? Como é que o rei senta? Como é que o rei tem que fazer? Qual é o requisito? Tem que ter a carteirinha da OAR, né? OAB tem OAR. Só não é do jeito do rei. Davi não sabia. Mas olha só, presta atenção numa coisa. Quando quando Saul, ele estava lá na casa dele, depois das batalhas dele, ele tinha algumas tormentas, né? Esse negócio de matar os outros é meio complicado, porque a pessoa vai ficando meio doida, né? Então, ele lá, por causa das guerras e tal, aí um dia ele estava na casa dele e sentiu uma pressão, ele sentia que tinha algo maligno e tal, ele chama o capanga dele lá e fala assim, aí, faz o seguinte, dá um rolê geral aí e acha um cara aí que sabe tocar música, né? Musicoterapia naquela época, eu não acredito, já existia naquela época, né? Chama um cara aí que sabe tocar e tal. Aí o pessoal fala assim, olha, tem um menino aí que, olha, ele não estudou escola de música nenhuma, mas o cara toca pra caramba. É mesmo? Quem é esse cara? Vamos lá buscar ele. Quem é que vem? Davi com uma... Tocando lá. Aí a Bíblia diz que quando ele estava tocando, o que acontecia com Saul? O coração dele ia acalmando. Né? Ele ia ficando calmo. Todas as questões malignas que estavam ao redor dele saíam. Por quê? Porque Davi tinha uma habilidade. Você entendeu? E sabe onde Davi aprendeu isso?
Onde que Davi aprendeu? Qual foi a escola que Davi estudou na Bíblia, de música? Na Bíblia não relata. Eu tenho certeza que sabe quando foi? Foi nos momentos em que ele estava lá longe, cuidando das ovelhas, sentado sobre uma pedra. Eu fico imaginando algo assim, né? Eu estou conjecturando. Eu fico imaginando algo assim. Eles sentaram sobre uma pedra, olhando aqueles campos lindos, né? As ovelhas, ele atento por causa de quê? Por causa dos predadores nas ovelhas. E eu fico imaginando ele assim, ó. Harpa, plém, plém, plém. Aquela notinha bem... Aí de repente ele plém, 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 plém. Aí de repente ele começou a pensar, nossa, Deus é muito grande, olha essa natureza. Aí ele começou a cantar. Grande é o Senhor e digno de louvor. Eu fico imaginando. Vários dos salmos de Davi, você vai ver na Bíblia, são louvores que hoje a gente não canta mais, né? Mas volta lá, alguns anos atrás, quando a gente se inspirava muito nos salmos para fazer os nossos louvores. Então, para lá, e muitos desses louvores são louvores que Davi tocava quando ele estava, quando? Onde? Cuidando das ovelhas. Quem disse que Davi era de guerra? Chega aquele baixinho, ele já tinha unção, amém? Ele já tinha unção. Chega aquele baixinho, vai levar uns queijinhos lá para seus irmãos na batalha e levar a notícia para casa, né, que o pai dele estava preocupado. Aí ele vê um gigante, o cara dava 2 dele, certamente para cima e para o lado, assim, desafiando Israel. Para pensar. Ele passa, olha para geral, para os soldados, e fica assim, ué, quem é esse incircunciso está falando isso aí? Ele está desafiando o exército do Deus vivo. Ninguém fala, não, eu vou. O que falaram para ele? Sai daqui, seus irmãos. Davi, vai cuidar daquelas ovelhas. É o que você sabe fazer. Aí quando esse voluntariou, falou assim, eu vou. Ele sabia que ele tinha uma unção. Ele sabia que quem tem uma unção tem autoridade. E se ele tem unção, ele tem autoridade, e a autoridade vinha de Deus. Peraí, esse cara, ele está desafiando o exército de Deus vivo. Ele sabe quem é o Deus que nós servimos. Aí, vou partir para dentro dele. Me solta, eu vou partir para dentro. Não, peraí, chega, Davi, vamos ali. Estou conjecturando. Vamos ali. Aí chega lá Davi, Saul olha para ele, você quer atacar o cara, você quer matar o Elias? Você tem armadura? Tu tem espada? Não, mas olha, quando vi o urso e o leão, eu acertava na cabeça. E se o urso pegasse lá a ovelha, eu ia lá, o leão fosse lá e pegasse uma ovelha, eu ia lá e arrancava a ovelha da boca do leão. É mesmo? Nossa, com esse tamanho todo, com essa força toda, legal. Pega aí a minha... Você não tem não, né? Não tem armadura? Espada? Você tem? Tem não? Ah, peraí. Ô, pajem, que é o cara que... Pega aí a minha armadura lá. Presta para esse menino aqui. Considerando que Saul, né, era um cara alto, né? Ele aparecia assim no meio da multidão, e Davi era pequenininho. Você imagina como é que era a armadura de Saul sendo colocada em Davi. Pega minha espada. Dá para ele também. Vai aí, menino. O que a Bíblia fala? Que ele não conseguia andar, nem sair do lugar. Mas sabe o que ele tinha? O que ele tinha? Unção. E junto com a unção ele tinha o quê? E junto com a autoridade, Deus deu para ele o quê? Habilidade. O bichinho pega lá uma pedra, 5 pedras no riacho, vai lá, pega uma pedra, fala assim, aí eu vou acertar na testa daquele gigante ali. Olha que tamanho, olha que lapa de testa. E vai ser numa só, quer ver? Zum, 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 pá, o cara cai.
Aí cai o cara lá, igual o desenho, né? Um monte de estrelinha assim, ele tá lá, Davi vai até perto dele. Aliás, só voltando um pouquinho. Antes disso, que o cara falou para ele? Aí eu vou te matar, eu vou pegar o teu corpo, vou jogar aí no deserto para as bestas feras comerem e tal. Davi, olha que menino abusado. É mesmo? Eu vou fazer isso com você. Eu fico imaginando, a Bíblia, estou conjecturando, fico imaginando os soldados aqui, os filisteus, né? Melhor, os hebreus, todos aqui assim, ó, né? Vendo a coragem de Davi falando assim, ó, cara, o cara é baixinho, mas tem coragem, né? Olha só, cara. Você acha que... Vamos fazer uma aposta aqui. 2 minutos. Brincando, né? Mas fico imaginando. Aí, quando Davi, ele pega e ele acerta, e ele vai lá, olha, eu fico imaginando. Ele com uma dificuldade, porque já era difícil pegar a espada de Saul. Você imagina para levantar a espada de Golias. E o que ele faz? Mata o gigante. Quem deu essa habilidade para ele? Hã? Para pensar. Quem deu essa habilidade para ele? E quando ele via o gigante, sabe o que ele estava vendo? Um urso e um leão. Querendo roubar a paz de Israel. Deixa eu te falar. Deus, todo dia, vai te conduzir a você exercer habilidades que você não tinha antes. Falar com pessoas que você não tinha coragem de falar. Tomar atitudes que você não tinha coragem de tomar. Você entendeu? Ah, não, porque, né, você sabe, né, é porque, né, é que eu sou tímido, né, é porque, né, você sabe, né, eu não sei falar, né? Olha o texto aqui. Vamos fechando. Olha o texto aqui, 1 Samuel 16:13. Então Samuel tomou o chifre de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Sabe o que quis dizer? Que até esse momento aqui, tudo que ele fazia era na sua própria força. Você entende isso? Tudo que ele fazia, todas as habilidades que ele adquiriu por ele mesmo. Mas a partir desse momento aqui, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E quando o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo hoje para nós, quando o Espírito Santo se apodera de você, aquela habilidadezinha que você tinha de fazer um negocinho, se for da vontade de Deus, ali no propósito de Deus, Deus faz com que aquela habilidade sua faça isso, ó, cresça, 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 cresça. E aí aquela pessoa que era a mais tímida de todas, um dia ela é chamada para falar no meio de uma multidão, no meio de um monte de autoridade. E ela olha assim e fala assim, gigante, Deus me treinou. Deus me treinou no IV, Deus me treinou no Renovo, Deus me treinou no tal, Deus me treinou nos cultos, Deus me treinou na minha célula, para que hoje eu estivesse aqui e matasse esse gigante. Quantas pessoas são? 300. Aí você, ai meu Deus. O Espírito Santo te dá uma habilidade e você chega lá na frente e você manda ver. Entendeu? Você manda ver, você fala de maneira extraordinária, as pessoas te aplaudem, as pessoas gostam de você. Nas suas questões familiares, nossa, fulano, né? Quem diria, né? Ninguém nunca te perguntou, nem quis saber de você, da sua opinião. Um dia que você começa e você fala assim, eu posso falar um. Aí quando você abre, de dentro de você, sai um rio de água viva. Aí você fala assim, nossa, não sabia que você era tão inteligente assim. Sabe por quê? O Espírito Santo te dá o quê? Habilidade. Então fala comigo. Autoridade, habilidade. A unção também nos prepara para a batalha espiritual. Isso você não tem dúvida. Em Lucas 10:19 fala assim, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, de modo algum, vos fará mal algum. Sabe o que isso quer dizer? A unção te traz proteção. Não é? Sim ou não?
Você fica... A unção de Deus sobre a sua vida te dá autoridade. A unção de Deus sobre a sua vida te dá habilidade. A unção de Deus sobre a sua vida te traz proteção. Concluindo, muitos de nós passamos muito tempo lutando por algo que parece nunca chegar. Chega de lutarmos na força do nosso próprio braço. Amém? Chega. Quanto tempo você já perdeu na sua vida? Quanto tempo você ficou estagnado em batalhas que parece que não tem fim? A unção, ela vai te fazer você andar por caminhos certos. Você entendeu bem isso? Ele vai te abrir portas certas. Ele vai te dar habilidades para falar de maneira certa. E Jesus ensinou isso para os seus discípulos, né? E até hoje, nós temos recebido de Deus essa unção. Uma unção que te dá capacidade. Olha como Jesus fez. Jesus juntou os seus 12. Aliás, juntou uma multidão seguia Jesus. Dessa multidão, Jesus tirou 12. Jesus foi ensinando, dando a eles novas habilidades. E no final foi para ele assim, olha, vocês já estão hábeis. Vocês já conseguem fazer. Mas falta uma coisa, só uma coisinha. Fique aqui, eu vou subir para o Pai, tá? Eu vou voltar lá, meter o pé lá de onde eu vim, e vocês vão ficar aí reunidos, né? Até o momento em que quando eu chegar lá, eu tenho que ir, se eu não for, ele não vem. Então eu tenho que ir. Quando eu chegar nos céus, vai vir o Espírito Santo. E ele vai te dar autoridade e poder. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de quê? A presença do Espírito Santo. Igual foi o Espírito do Senhor sobre a vida de Davi, sela na sua vida uma unção que vai te levar a lugares que você nem imagina. Amém? A ter o sucesso que você nem imagina. E a partir daquele momento, os discípulos saíram dali, ó, pegando fogo, né? Uma brasa viva no coração deles, cheios de unção de Deus. E eles falavam. E Jesus em Lucas capítulo 10, se não falha a memória, ele deu um gostinho para os discípulos, falou assim, olha, faz o seguinte, sai vai de 2 em 2 a cada cidade, né? Quando eles voltaram, eles viraram para Jesus e falaram assim, nossa, Senhor, até os demônios se submetem ao teu nome, que coisa extraordinária, que autoridade o teu nome tem. Jesus estava treinando seus discípulos, amém? Igual ele está te treinando hoje. Quer sair dessa sua vida? Quer sair desse momento que você está vivendo? Quer sair dessa postura que muitas das vezes não te deixa, né, galgar novos lugares? Venha para Jesus. Ele tem autoridade e ele tem poder para derramar sobre a sua vida. Autoridade, unção para derramar sobre a sua vida, que vai te trazer autoridade, que vai te trazer habilidade, que vai trazer proteção. Amém? Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Estamos sem a nossa equipe aqui, né? O irmão está com problema de saúde, mas o nome de Jesus vai ficar curado. Amém? Senhor, nós te glorificamos nesse momento. Cremos que Tu és um Deus verdadeiro. Assim como a unção que Tu fizeste sobre a vida de Davi, que deu a ele uma capacidade, que deu a ele, a Deus, autoridade, que deu a ele habilidade, que trouxe sobre a vida dele proteção, que nada conseguiria tirar, ó Deus, do propósito que tinha sobre a vida deles, Pai. Senhor, que seja assim sobre a nossa vida, que Teu Espírito Santo possa vir ao nosso coração, ao nosso entendimento, e nos fazer, ó Deus, nos completar, porque nós somos totalmente dependentes da Sua unção. Ó Deus, todo o sucesso, todas as conquistas, ó Deus, que nós precisamos ter, vão vir, ó Deus, através da unção do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, da Tua presença, que vai nos capacitar a irmos a lugares altos, Pai. Por isso, nos ensina. Coloca a mão no seu coração e diga assim,
Senhor Jesus, me perdoa por todas as vezes que eu não quis receber a unção. A partir de hoje, eu recebo a unção da presença do Teu Espírito sobre a minha vida, sobre os meus negócios, sobre a minha saúde, sobre o meu intelecto, que vai me fazer ter autoridade. Derrama sobre a minha vida habilidades novas. Derrama sobre a minha vida, Senhor, que eu possa acertar, assim como Davi acertou Golias, que eu possa acertar todos os alvos que Tu tens para mim. Que a Tua proteção venha sobre a minha vida. Guarda o meu coração. Guarda as minhas decisões. Que essa unção seja selada na minha mente e no meu coração. Eu Te recebo hoje como meu único e suficiente Salvador. Entra no meu coração. Que a Tua unção esteja selada dentro de mim. Em nome de Jesus. Amém?